Das margens de rios ancestrais, onde a história da humanidade começou, desvendaremos a Mesopotâmia, detalhe por detalhe. Imagine um lugar onde os rios sussurravam segredos antigos e a própria terra prometia o impossível. É ali, entre as águas que dançavam, que nossa jornada misteriosa começa, no berço onde a civilização despertou. Milhares de anos antes da nossa era, uma vasta planície se estendia sob o sol inclemente do Oriente Médio, um tapete de areia e, paradoxalmente, de vida exuberante. Esta é a Mesopotâmia, um nome grego que ressoa com a profundidade de sua própria essência, terra entre rios. E que rios! O Tigre e o Eufrates, veias pulsantes de uma região que, sem eles, seria apenas deserto estéril. A influência desses dois gigantes fluviais era e ainda é vital. Eles não eram meros cursos d'água, eram a própria força vital que moldou paisagens, povos e destinos. Suas cheias anuais, embora por vezes imprevisíveis e devastadoras, depositavam uma camada de limo fértil sobre as margens, transformando o solo árido em um oásis de potencial agrícola. Era um ciclo de destruição e renovação, um lembrete constante do poder bruto da natureza, mas também de sua generosidade. Esta dádiva natural permitiu algo revolucionário: a transição de sociedades caçadoras-coletoras nômades para comunidades sedentárias, fixadas à terra pela promessa de alimento abundante. Os primeiros assentamentos humanos começaram a surgir timidamente ao longo dessas margens, há mais de 10.000 anos. Pequenas aldeias, pouco mais que agrupamentos de cabanas de barro e junco, onde a vida girava em torno do ciclo agrícola. As pessoas aprenderam a observar os padrões dos rios, a entender seus humores, a prever suas cheias. Lentamente, a semente da agricultura, que havia brotado em outras partes do crescente fértil, encontrou na Mesopotâmia seu terreno mais produtivo. Cevada e trigo, culturas básicas, prosperavam em abundância surpreendente, permitindo que as comunidades não apenas sobrevivessem, mas começassem a gerar um excedente de alimentos. Este excedente, por sua vez, foi o catalisador de uma transformação social sem precedentes. Com mais comida do que o necessário para a subsistência imediata, nem todos precisavam se dedicar integralmente à caça ou à lavoura. Surgiram os primeiros especialistas, artesãos que trabalhavam no barro, tecelões, construtores. A vida tornou-se mais complexa, mais interconectada. No entanto, a verdadeira magia da Mesopotâmia não residia apenas na fertilidade natural, mas na engenhosidade humana que ela inspirou. A água, embora abundante, precisava ser controlada. A importância crucial da inovação hídrica para o desenvolvimento inicial da Mesopotâmia não pode ser subestimada. Os rios eram uma bênção, mas também um desafio. As cheias eram irregulares e havia períodos de seca. Para maximizar o potencial agrícola e mitigar os riscos, as primeiras comunidades mesopotâmicas desenvolveram sistemas de irrigação incrivelmente sofisticados para sua época. Canais foram escavados, desviando a água dos rios para campos distantes. Diques e barragens rudimentares foram construídos para reter e distribuir a água de forma mais eficiente. Essa gestão da água exigia coordenação, planejamento e, acima de tudo, cooperação em uma escala nunca antes vista. As comunidades tinham que trabalhar juntas para construir e manter esses sistemas complexos. Essa necessidade de organização coletiva foi um dos pilares para a formação de estruturas sociais mais elaboradas. Líderes surgiram para gerenciar o trabalho, mediar disputas e garantir que a água, o recurso mais precioso, fosse distribuída de forma justa. Começava a se desenhar a arquitetura social que, em breve, daria origem às primeiras cidades e, com elas, a própria civilização. O berço estava pronto. Sussurros de deuses e reis ecoam das ruínas de tijolos de barro. Como foi que, do pó, surgiram as primeiras cidades, as primeiras leis e a primeira escrita que registrou a própria história? Dos assentamentos que começaram a florescer nas margens do Tigre e do Eufrates, uma nova era se anunciava. Uma era de organização e invenção sem precedentes. Foi ali, naquele fértil crescente, que um povo misterioso, os Sumérios,
deu o salto monumental da aldeia para a cidade. Eles não apenas construíram assentamentos maiores, eles criaram cidades-estado, cada uma um universo em si, com suas próprias divindades patronas, seus próprios governantes e suas próprias ambições. Uruk, Ur e Lagash são nomes que ressoam através dos milênios, testemunhos de uma engenhosidade que desafiava a própria areia do deserto. Uruk, por exemplo, é frequentemente aclamada como a primeira metrópole do mundo. No seu auge, cerca de 4000 a.C., ela abrigava dezenas de milhares de habitantes com ruas pavimentadas, templos imponentes e um sistema complexo de canais de irrigação que sustentava sua vasta população. Era um caldeirão de inovação, onde a vida urbana, tal como a conhecemos hoje, começou a tomar forma. Ur, com seu lendário zigurate, e Lagash, conhecida por seus conflitos e conquistas, eram igualmente centros vibrantes de poder e cultura. Cada cidade-estado era uma entidade soberana, muitas vezes em rivalidade com suas vizinhas, mas todas partilhavam um legado cultural e linguístico comum que as unia como a civilização suméria. E se as cidades foram o corpo dessa civilização, a escrita foi sua alma. A invenção da escrita cuneiforme pelos sumérios é, sem dúvida, um dos marcos mais revolucionários na história da humanidade. Antes dela, o conhecimento era efêmero, transmitido oralmente e propenso a distorções. Com ela, a voz do passado ganhou uma forma tangível, gravada em tabuletas de argila úmida, com um estilete em forma de cunha. Daí o nome cuneiforme, em forma de cunha. Imagine o impacto. Contratos comerciais, registros administrativos, hinos religiosos, épicos lendários, tudo podia agora ser preservado. Não era apenas uma forma de registrar transações. Era a capacidade de transmitir ideias complexas através do tempo e do espaço. Da contabilidade do templo, às histórias de reis e deuses, a escrita cuneiforme abriu as portas para a história, para a literatura, para a lei e para a ciência. Ela permitiu que os sumérios construíssem uma sociedade de complexidade e organização que seria impensável sem essa ferramenta de comunicação. No coração de cada cidade-estado suméria, erguia-se uma estrutura colossal e enigmática, o zigurate. Essas pirâmides escalonadas de tijolos de barro não eram apenas templos, eram escadas para os deuses, o ponto de conexão entre o reino terrestre e o celestial. No topo, santuários sagrados serviam como moradas para as divindades patronas da cidade, onde os sacerdotes realizavam rituais para garantir a prosperidade e a proteção divina. Os zigurates eram mais do que edifícios religiosos, eram os centros pulsantes de poder político e econômico. A riqueza da cidade era armazenada em seus depósitos e as decisões cruciais para a comunidade eram tomadas em suas sombras. A grandiosidade dessas construções refletia a profunda devoção dos sumérios aos seus deuses e a crença de que a benevolência divina era essencial para a sobrevivência e o florescimento de sua civilização. O zigurate de Ur, por exemplo, é um testemunho impressionante da escala e da sofisticação arquitetônica que os sumérios alcançaram, uma montanha artificial de fé e poder que ainda hoje inspira admiração. A sociedade suméria era intrinsecamente hierárquica e altamente organizada, com cada membro desempenhando um papel específico na manutenção da ordem e da prosperidade. No topo dessa estrutura estavam os sacerdotes reis, figuras que combinavam autoridade religiosa e poder político. Eles eram vistos como intermediários entre os deuses e os homens, responsáveis por interpretar a vontade divina e garantir a justiça e a ordem terrena. O rei, ou lugal, como era chamado em sumério, era o guardião da cidade, o líder militar e o principal administrador dos vastos recursos do templo. Abaixo dos sacerdotes reis, a sociedade se dividia em camadas, uma elite de nobres e oficiais, os escribas que dominavam a arte da escrita, artesãos habilidosos, agricultores que trabalhavam a terra e, na base, os escravos. Cada camada contribuía para o funcionamento da complexa máquina social suméria. As leis, embora ainda não codificadas como no futuro Código de Hammurabi,
já existiam para regular as relações sociais e econômicas. A justiça era administrada, e os deveres e direitos de cada indivíduo, embora desiguais, eram reconhecidos dentro de um sistema estabelecido. Essa organização social complexa, a invenção da escrita, a construção das primeiras cidades e os imponentes zigurates formaram o legado sumério, a base sobre a qual outras grandes civilizações mesopotâmicas seriam erguidas. Mas o poder das cidades-estados sumérias, embora notável, era fragmentado. A unidade era uma miragem e a tentação da conquista um chamado constante. E assim, o palco estava montado para o surgimento de algo ainda maior, algo que uniria a Mesopotâmia sob uma única coroa, marcando o início da era dos impérios de barro e lei. O poder, como as águas dos rios, flui e inunda. Mas o que acontece quando um homem ousa canalizar essa força para criar um império e gravar as leis em pedra, desafiando o próprio destino? As cidades-estados sumérias, com seus zigurates imponentes e escrita que desvendava os céus, floresciam em uma colcha de retalhos de reinos independentes, muitas vezes em conflito. Mas o cenário estava prestes a mudar drasticamente. A fragilidade de sua autonomia abriria as portas para uma nova era, a Era dos Impérios. E no coração dessa mudança emergiu uma figura lendária, envolta em mistério e ambição: Sargão da Acádia. Nascido de origens humildes, talvez um copeiro real ou um jardineiro, Sargão ascendeu de forma meteórica, demonstrando uma visão e uma capacidade militar sem precedentes. Ele não se contentou com o domínio de uma única cidade. Ele sonhava com a unificação, com um reino que engoliria todos os outros. Sua ascensão, por volta de 2334 a.C., marcou o nascimento do primeiro império verdadeiramente unificado da história. Sargão não era um mero conquistador. Ele era um estrategista, um inovador. Suas campanhas militares eram rápidas e decisivas, e ele foi pioneiro na criação de um exército permanente, leal não à sua cidade de origem, mas diretamente a ele. Uma máquina de guerra que superava as milícias das cidades-estado. Uma a uma, as orgulhosas cidades sumérias de Ur-Lagash, de Kish a Uruk, caíram sob seu domínio. As muralhas que antes protegiam agora serviam apenas para demarcar o território de um império vasto e sem precedentes. O coração desse novo domínio era a cidade de Agade, ou Akkad, cuja localização exata permanece um enigma até hoje, um segredo sussurrado pelos ventos do deserto. De lá, Sargão governou um império que se estendia do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo, controlando rotas comerciais vitais e recursos que antes eram fragmentados. Ele não apenas conquistou, ele administrou. Instalou governadores leais, padronizou pesos e medidas, e garantiu a segurança das caravanas, fomentando um período de relativa paz e prosperidade, que, embora breve, deixou uma marca indelével. Com a ascensão de Akkad, veio uma transformação cultural e linguística profunda. Antes, a Suméria era o epicentro, com sua língua aglutinante e complexa. Agora, a língua acadiana, uma língua semítica, começou a se impor. Embora o sumério continuasse a ser usado em contextos religiosos e literários, o acadiano tornou-se a língua da administração, do comércio e do poder. Era um reflexo da nova ordem mundial, onde a cultura dos conquistadores se mesclava e, eventualmente, dominava a dos conquistados. A escrita cuneiforme, a invenção suméria, foi adaptada para o acadiano, provando sua versatilidade e durabilidade. Deuses sumérios e acadianos se sincretizaram, seus mitos se entrelaçaram, criando um panteão complexo que refletia a fusão de dois mundos. O legado de Sargão não foi apenas político ou militar, foi a demonstração de que a unificação em larga escala era possível e que o poder poderia ser centralizado de uma forma nunca antes vista. Mas nenhum império é eterno. Após o reinado de Sargão e seus sucessores diretos, como Naram-Sin, o Império Acadiano começou a declinar, enfraquecido por invasões de povos bárbaros, como os gutianos, e por revoltas internas das cidades que ansiavam por sua autonomia perdida. A Mesopotâmia mergulhou novamente em um período de fragmentação,
uma dança de poder entre cidades-estado rivais, com alguns breves renascimentos sumérios, como a terceira dinastia de Ur. Foi nesse cenário de constante mudança que uma nova potência começou a emergir das sombras, uma cidade que se tornaria sinônimo de glória e lei, Babilônia. Localizada estrategicamente nas margens do Eufrates, a Babilônia era, inicialmente, apenas mais uma cidade-estado, mas seu destino estava prestes a ser moldado por um dos reis mais icônicos da história antiga, um nome que ecoa através dos milênios, Hammurabi. Hammurabi, que ascendeu ao trono da Babilônia por volta de 1792 a.C., não era um conquistador sedento de sangue como Sargão, mas um diplomata astuto e um estrategista paciente. Por décadas, ele forjou alianças, observou seus rivais se enfraquecerem em conflitos internos e, no momento certo, agiu. Em uma série de campanhas militares brilhantes, ele derrotou os reinos vizinhos, incluindo Larsa, Mari e Eshnuna, unificando grande parte da Mesopotâmia sob o seu domínio. Nascia o Império Babilônico Antigo, um reino que traria uma nova era de estabilidade e um legado que mudaria para sempre a face da justiça. Hammurabi não governava apenas pela força das armas, ele governava pela força da lei. Seu nome é indissociável de sua maior contribuição para a humanidade. O Código de Hammurabi. Esculpido em uma estela de diorito negro de mais de 2 metros de altura, o Código é uma obra-prima da legislação antiga, um farol de ordem em um mundo muitas vezes caótico. Não era apenas uma lista de punições. Era uma tentativa de criar uma sociedade justa e ordenada, onde a lei era clara e universalmente aplicada, pelo menos em teoria. O Código é uma coleção de 282 leis, precedidas por um prólogo que exalta Hammurabi como um rei justo, escolhido pelos deuses para trazer a retidão à terra, e seguido por um epílogo que amaldiçoa aqueles que ousassem desobedecer ou alterar suas palavras divinamente inspiradas. Ele cobria uma vasta gama de aspectos da vida cotidiana, desde direitos de propriedade e contratos comerciais até leis de família, herança, escravidão e até mesmo a responsabilidade de construtores e médicos. Nele, encontramos o princípio do olho por olho, dente por dente, lex talionis, embora sua aplicação variasse de acordo com o status social do ofensor e da vítima. Um nobre que ferisse outro nobre pagaria um preço diferente de um nobre que ferisse um plebeu ou um escravo. Isso revela uma sociedade estratificada, mas ainda assim era um avanço monumental em relação à justiça arbitrária. Pela primeira vez, as leis não eram apenas tradições orais. Estavam gravadas em pedra, acessíveis a todos, pelo menos em tese, e aplicadas por um sistema judicial. O Código de Hammurabi foi uma tentativa de domar o caos, de trazer ordem à sociedade através da lei escrita. Ele não era apenas um conjunto de regras, era uma declaração de poder e legitimidade, uma manifestação da vontade divina através do rei. Sua influência se estenderia muito além das fronteiras da Babilônia, ecoando em sistemas legais posteriores e na própria concepção de justiça. Mas, assim como o Império Acadiano, o Império Babilônico de Hammurabi não resistiria para sempre. Após sua morte, o reino entrou em um declínio gradual, assediado por pressões internas e externas. Os povos das montanhas, os cassitas, e mais tarde, os temíveis hititas do distante Anatólia, começariam a testar as fronteiras do império, enfraquecendo-o a cada década. O brilho da Babilônia de Hammurabi diminuiria, preparando o palco para uma nova força a surgir do norte, uma força que não se interessava tanto pela lei, mas pela conquista implacável e pela dominação absoluta. Uma era de ferro e terror estava prestes a amanhecer, e seu nome seria Assíria. Enquanto o sul da Mesopotâmia florescia sob as leis e a ordem babilônica, um poder sombrio e implacável começava a se erguer nas terras frias do norte. As sombras onde a terra treme sob o passo de exércitos implacáveis, legando um temor que ecoa pelos séculos. Quem eram os assírios e por que seu nome ainda nos arrepia? Localizados na Alta Mesopotâmia, em uma região mais montanhosa e exposta a invasões, os assírios desenvolveram uma mentalidade e uma sociedade
radicalmente diferentes das civilizações sulistas. Desde os primórdios, sua existência foi marcada por uma luta constante, forjando um povo resiliente e, eventualmente, a mais temível máquina de guerra que o mundo antigo já havia testemunhado. Eles não eram apenas conquistadores, eram mestres do terror psicológico, usando a crueldade como uma ferramenta de controle tão afiada quanto suas lâminas de ferro. A ascensão do Império Assírio, particularmente durante o período neo-assírio, c. 911-609 a.C., foi um fenômeno militar sem precedentes. Seus exércitos eram uma força implacável, organizada com uma disciplina e eficiência brutal. Eles foram pioneiros na adoção e uso extensivo de armas de ferro, dando-lhes uma vantagem tecnológica esmagadora sobre seus adversários que ainda dependiam do bronze. A cavalaria, com arqueiros montados, e os carros de guerra pesados eram o coração de suas investidas, capazes de manobras rápidas e impactos devastadores. Mas não era apenas a força bruta que os tornava invencíveis. A engenharia militar assíria era igualmente avançada. Eles construíam pontes flutuantes para atravessar rios em tempo recorde, rampas de cerco gigantescas para escalar muralhas impenetráveis e, de forma aterrorizante, túneis para minar as fundações das cidades sitiadas. Cada detalhe era planejado, cada ferramenta aprimorada, transformando a guerra em uma ciência macabra. A tática assíria mais notória, porém, era o uso sistemático do terror. Cidades que resistiam eram devastadas sem piedade. Populações inteiras eram massacradas ou, em um destino talvez ainda mais cruel, deportadas em massa para terras distantes. Essa política de deportação em larga escala não era apenas uma punição. Era uma estratégia para quebrar a identidade cultural e a resistência dos povos conquistados, misturando-os em um caldeirão de culturas e línguas, tornando a rebelião quase impossível. No ápice do poder assírio, reis como Tiglat-Pileser III, Sargão II, Senaqueribe e Assurbanipal expandiram as fronteiras do império, estendendo seu domínio do Egito ao Golfo Pérsico, do Mediterrâneo à Anatólia. Eles estabeleceram um vasto império, governado por uma rede de governadores, e uma eficiente, mas implacável burocracia. O medo era o cimento que unia essa vasta e heterogênea federação de povos. Dentre esses monarcas, Assurbanipal, 668-627 a.C., se destaca como uma figura paradoxal. Sob seu reinado, o Império Assírio atingiu seu zênite em termos de território e poder militar. Ele era um guerreiro feroz, tão implacável quanto seus predecessores, e suas campanhas militares foram retratadas em relevos detalhados e sangrentos que adornavam seu palácio. No entanto, Assurbanipal possuía uma paixão surpreendente e incomum para um governante de seu tempo: o conhecimento. Foi em sua capital, Nínive, que essa dualidade se manifestou em sua forma mais impressionante. Nínive, a cidade do sangue, como era conhecida por seus inimigos, era uma metrópole de esplendor assombroso. Suas muralhas maciças, com mais de 12 quilômetros de extensão, eram consideradas impenetráveis. Palácios colossais, adornados com esculturas intrincadas e jardins exuberantes, testemunhavam a riqueza e o poder do império. A Porta de Ishtar, embora mais associada à Babilônia posterior, era um reflexo do tipo de arquitetura monumental que Nínive também exibia, guardada por imponentes lamassu, touros ou leões alados com cabeças humanas, símbolos de poder e proteção. Mas o verdadeiro tesouro de Nínive, e o legado mais duradouro de Assurbanipal, não estava em suas fortificações ou palácios, mas em um lugar de quietude e estudo, sua biblioteca. A biblioteca de Assurbanipal era uma coleção monumental de milhares de tábuas de argila, cuidadosamente catalogadas e preservadas. Este não era um acervo qualquer. Era uma tentativa deliberada de coletar e preservar todo o conhecimento escrito do mundo mesopotâmico. Lá, entre as pilhas de argila, estavam epopeias como a de Gilgamesh, mitos de criação, hinos religiosos, textos de magia, tratados de medicina, astronomia, matemática e até mesmo dicionários e gramáticas sumérias acadianas.
Assurbanipal enviou escribas e agentes por todo o império para copiar ou adquirir textos antigos, garantindo que o legado intelectual de séculos de civilização não se perdesse. É graças a essa biblioteca que hoje temos acesso a uma vasta gama de informações sobre a vida, as crenças e a história da Mesopotâmia. Um testamento da curiosidade intelectual de um rei que, apesar de sua brutalidade, valorizava o saber acima de tudo. Apesar de seu poder e da grandiosidade de Nínive, o Império Assírio estava fadado a cair. A constante guerra, a brutalidade e a opressão geraram um ressentimento profundo entre os povos conquistados. O vasto império estava superestendido, e as rebeliões internas, combinadas com a ascensão de novas potências como os Medos e, crucialmente, os caldeus da Babilônia, selaram seu destino. Em 612 a.C., Nínive, a cidade que se orgulhava de sua invencibilidade, foi saqueada e destruída. Suas muralhas maciças não foram páreo para a fúria combinada dos inimigos. O terror do norte havia chegado ao seu fim sangrento, abrindo caminho para que outra grande potência emergisse das cinzas do caos. Uma nova era, uma era de renascimento e glória, aguardava no sul, onde as ruínas da Babilônia seriam erguidas novamente, mais magníficas do que nunca. As luzes da Babilônia brilhavam mais forte do que nunca, um farol de glória e mistério, mas até as estrelas mais brilhantes um dia se apagam. Qual foi o segredo da sua última e mais deslumbrante ascensão, e o que a levou à ruína? Após séculos sob a sombra assíria, a Babilônia, a antiga e venerada cidade, ergueu-se das cinzas como uma fênix. Não foi um despertar súbito, mas o resultado de um esforço determinado, liderado por um homem com uma visão grandiosa. Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor II. Ele, um general caldeu, aproveitou a crescente fraqueza do Império Assírio, que se desintegrava sob o peso de suas próprias ambições e a constante luta interna. Junto aos Medos, Nabopolassar desferiu o golpe final, destruindo Nínive e pondo um fim ao reino de terror assírio. Com a queda de Nínive em 612 a.C., o poder no crescente fértil mudou dramaticamente. A Babilônia, antes subjugada, emergiu como a nova potência dominante, inaugurando o período conhecido como o Império Neobabilônico. Mas foi sob o reinado de seu filho Nabucodonosor II que a Babilônia atingiu seu zênite, transformando-se em uma metrópole de esplendor inigualável, um centro de poder, misticismo e uma riqueza que beirava o lendário. De 605 a 562 a.C., Nabucodonosor não apenas consolidou o império, mas também o embelezou de forma obsessiva, cumprindo a promessa de seu nome, que alguns interpretam como Nabu, proteja meu filho mais velho. Sua visão era a de uma Babilônia não apenas forte militarmente, mas também um espetáculo arquitetônico, uma joia cravada no deserto, digna de ser a capital do mundo conhecido. Ele era um construtor incansável, e as ruínas de seus projetos ainda hoje sussurram histórias de sua ambição. A cidade, reconstruída sobre os alicerces de milênios, era um labirinto de ruas pavimentadas, templos adornados e palácios majestosos. O Eufrates, a veia pulsante da Mesopotâmia, dividia a cidade, e suas margens eram ligadas por pontes que eram por si só maravilhas de engenharia. Cada tijolo, cada parede, parecia imbuído de uma reverência pelos deuses e uma confiança no destino da Babilônia. O símbolo mais visível e imponente dessa renovação era a Porta de Ishtar. Erguendo-se como um portal para outra dimensão, era uma das 8 portas monumentais da muralha interna da Babilônia, mas sem dúvida a mais espetacular. Construída com tijolos esmaltados de azul profundo, um azul que rivalizava com o céu noturno, a porta era adornada com centenas de relevos de animais míticos e reais, leões marchando, touros selvagens e os impressionantes dragões Muxuçu, criaturas escamosas com cabeça de serpente, corpo de leão e garras de águia. Cada figura, cuidadosamente moldada e colorida, era um guardião, uma representação da força e da proteção divina. Atravessar a Porta de Ishtar era entrar em um reino onde a divindade e o poder terreno
se fundiam uma experiência que deixava os visitantes sem fôlego, um testamento silencioso à glória de Marduk, o deus patrono da Babilônia, e à majestade do próprio Nabucodonosor. A via processional que conduzia através da porta era ladeada por muralhas adornadas com os mesmos animais, criando um corredor sagrado que levava ao templo de Marduk. Próximo a este caminho sagrado, o horizonte da Babilônia era dominado por uma estrutura que desafiava os céus, uma montanha artificial de tijolos e ambição, o Zigurate Etemenanque, conhecido na tradição bíblica como a Torre de Babel. Embora não fosse uma torre em sentido moderno, mas um imenso templo em degraus, sua estatura era lendária. Atingindo talvez 90 metros de altura, com uma base igualmente vasta, era uma escada para os deuses, um elo entre o reino terreno e o celestial. Para os babilônios, era a fundação do céu e da terra, um lugar onde os mortais podiam se aproximar dos deuses e onde os deuses podiam descer à terra. A história bíblica da Torre de Babel, com sua confusão de línguas, talvez seja um eco distante da grandiosidade e da diversidade de povos que trabalhavam na sua construção ou da própria ambição humana de alcançar o divino. Sua existência física é confirmada por escavações, embora hoje restem apenas suas fundações maciças, mas sua lenda vive, um símbolo eterno da audácia e da busca humana por significado. E então, há o enigma, a joia mais cobiçada e talvez a mais ilusória de todas, os jardins suspensos da Babilônia. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, sua existência é envolta em um véu de mistério que persiste até hoje. A lenda conta que Nabucodonosor os construiu para sua esposa, Amitis, que sentia falta das paisagens montanhosas de sua terra natal, a Média. Imagine terraços escalonados, repletos de árvores exuberantes, flores vibrantes e cascatas d'água, erguendo-se do solo árido do deserto como um oásis suspenso no ar. A engenharia necessária para irrigar tais jardins no topo de uma estrutura seria monumental para a época, exigindo um sistema complexo de bombas e canais para elevar a água do Eufrates a grandes alturas. Apesar de sua fama, evidências arqueológicas diretas dos jardins suspensos, dentro dos limites da antiga Babilônia, são escassas e não conclusivas. Alguns historiadores sugerem que a lenda pode ter sido inspirada por descrições de jardins reais, talvez os de Nínive, construídos pelo rei assírio Senaqueribe, e que a história foi erroneamente atribuída à Babilônia por escritores gregos posteriores que nunca a visitaram. Outros argumentam que os jardins existiram, mas foram destruídos sem deixar vestígios claros, ou que sua localização ainda não foi descoberta. Independentemente de serem realidade ou lenda mítica, os jardins suspensos capturam a imaginação, simbolizando o ápice do luxo, da engenharia e da ambição babilônica, um sonho verde no coração de uma cidade de barro e ouro. A Babilônia de Nabucodonosor II era um centro cultural e econômico fervilhante. O comércio florescia, as artes prosperavam e o conhecimento astronômico atingia novos patamares. Os sacerdotes astrônomos babilônios observavam os céus com uma precisão notável, registrando movimentos planetários e desenvolvendo um calendário sofisticado. A cidade era um caldeirão de povos, línguas e culturas, um reflexo de seu vasto império, que se estendia do Golfo Pérsico ao Levante. No entanto, a glória é efêmera, e o poder, por mais absoluto que pareça, é vulnerável à mudança. Após a morte de Nabucodonosor II, em 562 a.C., o Império Neobabilônico entrou em um período de instabilidade. Vários reis se sucederam rapidamente, e a liderança carecia da visão e da força de seu predecessor. O último rei babilônico, Nabonido, era mais interessado em arqueologia e religião do que na administração do império, e sua devoção ao deus lunar Sin, em detrimento de Marduk, alienou o poderoso sacerdócio de Babilônia. Ele passou grande parte de seu reinado em Taima, no deserto da Arábia, deixando seu filho Belshazar como regente na capital. Enquanto a Babilônia se debatia em conflitos internos e uma liderança fragmentada, uma nova força surgia no leste, silenciosa e implacável.
Ciro o Grande, o carismático líder dos persas, havia unificado os medos e os persas e estava construindo um império que logo se tornaria o maior que o mundo já havia visto. Ciro era um mestre da estratégia militar e da propaganda, conhecido por sua política de tolerância e respeito às culturas dos povos conquistados, um contraste gritante com a brutalidade assíria. Em 539 a.C., o exército persa de Ciro marchou sobre a Babilônia. A cidade, com suas imponentes muralhas duplas e o rio Eufrates correndo por seu centro, era considerada inexpugnável. A lenda, ecoada por historiadores como Heródoto, diz que Ciro desviou o curso do Eufrates, permitindo que suas tropas marchassem através do leito seco do rio, entrando na cidade por baixo das muralhas. Sem que a guarda babilônica percebesse, talvez em meio a um festival religioso, as forças persas invadiram a cidade. A resistência foi mínima. Belshazar foi morto e a Babilônia caiu. A conquista persa marcou o fim da soberania mesopotâmica. Pela primeira vez em milênios, a Mesopotâmia não seria governada por um de seus próprios povos, mas por uma potência estrangeira. A Babilônia não foi destruída. Ciro a incorporou ao seu vasto império, permitindo que suas instituições e religião continuassem, mas o poder político estava agora em Persépolis. Suas invenções, suas ideias e seus legados estavam gravados não apenas nos tijolos de suas cidades, mas em uma forma muito mais duradoura. Do que é feita a eternidade? Talvez de argila e inteligência. As mentes que caminharam por essas terras antigas não apenas viveram, mas plantaram sementes de conhecimento que florescem até hoje. Quais segredos nos deixaram? Mesmo enquanto impérios se desfaziam e cidades se erguiam das cinzas, algo mais duradouro era forjado: as ideias. A Mesopotâmia, berço de civilizações, não nos deixou apenas ruínas, mas um legado de inovações tão profundas que moldaram o próprio tecido da experiência humana. Suas contribuições não foram meros acasos, mas frutos de uma incessante busca por ordem, compreensão e domínio sobre um mundo muitas vezes caótico. A mais revolucionária dessas invenções, talvez, tenha sido a escrita. Nasceu da necessidade prática de registrar transações comerciais e inventários, mas rapidamente transcendeu sua função original. A escrita cuneiforme, com seus caracteres em forma de cunha gravados em tabletes de argila úmida, evoluiu de simples pictogramas para um sistema fonético complexo. Ela não era apenas uma ferramenta, era a voz do passado. Graças a ela pudemos ouvir as leis de Hammurabi, as lamentações de reis derrotados, os hinos aos deuses, e de forma mais marcante, a epopeia de Gilgamesh, a primeira grande obra literária da humanidade, um testemunho da busca eterna por significado e imortalidade. A escrita tornou possível a burocracia, a administração de vastos impérios, a preservação do conhecimento e a comunicação através do tempo e do espaço, lançando as bases para todas as formas de registro e transmissão de sabedoria que viriam depois. Mas o intelecto mesopotâmico não parou na palavra. Eles nos deram o sistema sexagesimal, uma base para a contagem que ainda hoje reverenciamos. Pense nos nossos 60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora, ou nos 360 graus de um círculo. Essa não é uma coincidência. Esse sistema, baseado no número 60, era incrivelmente versátil para cálculos e divisões e se tornou a espinha dorsal de sua matemática e, consequentemente, de sua medição do tempo e do espaço. Eles não apenas contavam, eles organizavam o cosmos em ciclos precisos, uma obsessão que os levou a outras descobertas monumentais. Olhando para o céu noturno, os mesopotâmicos não viam apenas pontos de luz, mas um mapa divino, um livro aberto de presságios e destinos. Seus sacerdotes astrônomos, com uma paciência e precisão notáveis, catalogaram estrelas, planetas e seus movimentos. Desenvolveram calendários lunisolares complexos para prever eclipses e as estações do ano, cruciais para a agricultura e a religião. Embora suas observações fossem intrinsecamente ligadas à astrologia,
a crença de que os movimentos celestes influenciavam a vida na Terra, o rigor de seus registros e a sofisticação de seus cálculos lançaram as bases para a astronomia como uma ciência observacional, influenciando gregos romanos e, por fim, o mundo moderno. Eles também nos legaram a própria ideia de lei e ordem escrita, de justiça codificada. Antes da Mesopotâmia, as regras eram muitas vezes transmitidas oralmente, sujeitas à interpretação e ao capricho do governante. Mas aqui, o conceito de um corpo de leis aplicável a todos, ou pelo menos a classes sociais específicas, começou a tomar forma. O Código de Hammurabi, embora um dos exemplos mais famosos, foi precedido por outros, como o Código de Ur-Nammu. Essas leis não eram apenas punições, mas tentavam estabelecer padrões de comportamento, proteger direitos, regular o comércio e a propriedade, e garantir uma forma de justiça. Elas representam um passo monumental na organização estatal, na transição de sociedades tribais para complexas estruturas governamentais que buscavam a equidade, ou pelo menos a previsibilidade, em um mundo de incertezas. A ideia de que a lei é superior ao indivíduo e deve ser escrita e acessível é um pilar da civilização. Além das abstrações do intelecto, as mentes mesopotâmicas também nos deram invenções tangíveis que transformaram a vida diária. A roda, por exemplo, não foi inventada para o transporte, mas sim para a olaria, revolucionando a produção de cerâmica. Somente depois seu uso se estendeu para carros e carros de guerra, transformando a logística e a guerra. A metalurgia avançou significativamente, com a descoberta e o uso extensivo do cobre e mais tarde do bronze, permitindo a criação de ferramentas mais eficientes, armas mais letais e objetos de arte. Mas talvez a maior de suas inovações práticas tenha sido a própria agricultura em larga escala. Com sistemas de irrigação complexos, canais e diques, eles transformaram o deserto fértil em um celeiro, gerando excedentes alimentares que sustentaram cidades inteiras, permitindo a especialização do trabalho e o florescimento de todas as outras inovações. Esses não foram meros feitos isolados, mas as pedras angulares sobre as quais civilizações subsequentes construíram seus próprios edifícios de conhecimento. De cada tablete de argila, de cada canal de irrigação, de cada cálculo astronômico, ecoa uma ressonância que atravessa milênios. Eles não apenas viveram, eles semearam as sementes do progresso. Mas como exatamente essas sementes antigas continuam a florescer e a influenciar o nosso mundo hoje? O que a Mesopotâmia, com seus ecos distantes, ainda tem a nos ensinar? As areias do deserto podem ter coberto suas cidades, mas o que foi plantado ali ecoa em cada rua, em cada lei, em cada estrela que observamos. Qual é o sussurro final que a Mesopotâmia tem para nós? E por que sua história é, na verdade, a nossa? O que nos foi revelado através de tábuas de argila e ruínas esquecidas não é apenas um registro de tempos distantes, mas um espelho que reflete as raízes profundas de nossa própria civilização. A Mesopotâmia, esse berço de inovações, projetou sombras longas e invisíveis que alcançam o nosso presente. Pensemos na cultura, na religião, na mitologia. As histórias que moldaram a imaginação de milênios, muitas delas, têm seus ecos primordiais nas planícies, entre o Tigre e o Eufrates. A narrativa do Grande Dilúvio, presente em textos bíblicos e em diversas culturas, encontra sua precursora mais antiga na Epopeia de Gilgamesh, onde o herói Utnapishtim é avisado por um deus para construir uma arca e salvar a si e a vida. A Torre de Babel, um símbolo de ambição e fragmentação linguística, tem paralelos nos zigurates mesopotâmicos, essas imponentes escadas para o céu, cujas construções incompletas ou destruídas poderiam ter inspirado a lenda. Até mesmo a figura de Abraão, patriarca de 3 grandes religiões monoteístas, é descrita como originário de Ur, uma das mais antigas e poderosas cidades sumérias. Essas narrativas não são meras coincidências. Elas são a teia invisível que conecta as crenças ancestrais da Mesopotâmia com o tecido espiritual e literário do Ocidente. Além das histórias, a própria estrutura da sociedade, a base de nossos sistemas jurídicos e a forma como compreendemos o universo foram gestadas ali.
O Código de Hammurabi, com seu princípio de olho por olho, dente por dente, ressoa até hoje como um dos primeiros e mais completos conjuntos de leis escritas, influenciando o desenvolvimento do direito em várias culturas subsequentes. É um testemunho da busca humana por ordem e justiça, uma tentativa de codificar o caos da existência. A observação dos céus, que para os mesopotâmicos era uma prática mística e religiosa, tornou-se a base da astronomia e da astrologia. Seus sacerdotes astrônomos, com sua paciência e precisão, mapearam constelações, previram eclipses e desenvolveram calendários que ainda hoje influenciam a nossa medição do tempo. O sistema sexagesimal, baseado no número 60, que eles criaram para a matemática e a medição, é o mesmo que usamos para dividir horas em minutos e minutos em segundos e o círculo em 360 graus. Olhe para o seu relógio e você estará observando um legado mesopotâmico. Mas como sabemos de tudo isso? A resposta reside na persistência da arqueologia e na genialidade da decifração de textos antigos. Durante séculos, as cidades da Mesopotâmia estiveram enterradas sob areia e esquecimento. Seus segredos selados em tábuas de argila com uma escrita incompreensível. Foi somente no século XIX que a decifração da escrita cuneiforme, um feito tão monumental quanto a decifração dos hieróglifos egípcios, abriu as portas para um mundo perdido. Cada escavação, cada tábua traduzida, é como um sussurro vindo de um passado distante, revelando não apenas fatos, mas a própria alma de um povo. A importância da arqueologia é contínua. Ainda hoje, novas descobertas e aprimoramentos nas técnicas de leitura e conservação nos permitem uma compreensão cada vez mais profunda desses tempos remotos. É um trabalho incansável de detetives do tempo, montando um quebra-cabeça colossal com peças de barro e pedra. E quais lições atemporais podemos extrair das ruínas da Mesopotâmia? Eles foram os mestres pioneiros do urbanismo, enfrentando os desafios de alimentar, governar e abrigar populações crescentes em cidades densas. A gestão da água, através de complexos sistemas de irrigação, era uma questão de vida ou morte, ensinando-nos sobre a dependência humana dos recursos naturais e os perigos do esgotamento ou má gestão. A ascensão e queda de impérios, de Sargão da Acádia a Nabucodonosor II, demonstram a natureza cíclica do poder, a fragilidade das conquistas e a resiliência humana diante da adversidade. Eles nos ensinam sobre a complexidade da governança, a necessidade de leis, a importância da organização social e os perigos da tirania. A Mesopotâmia nos lembra que a civilização não é um dado adquirido, mas uma construção contínua, uma série de tentativas e erros, de inovações e catástrofes. O legado da primeira civilização é a base do nosso mundo moderno. As cidades à escrita, as leis à matemática, a astronomia, a arquitetura monumental, a arte e até mesmo as sementes de muitas de nossas narrativas religiosas e morais, tudo isso tem suas raízes firmemente plantadas naquele solo fértil entre rios. Nossa jornada pelas areias do tempo chega ao fim, mas os ecos da Mesopotâmia ressoam para sempre. Desde os primeiros assentamentos sumérios às grandiosas capitais da Babilônia e Assíria, testemunhamos o despertar da civilização, a invenção da escrita que deu voz ao passado, a ascensão de impérios que moldaram o futuro e a criação de inovações que continuam a nos servir. A Mesopotâmia não é apenas um capítulo na história. É o prefácio de nossa própria existência, um lembrete misterioso e profundo de que, por mais que o tempo passe e as cidades virem pó, as sementes do progresso humano, uma vez plantadas, florescem através dos milênios. Que essa viagem nos inspire a olhar para o passado não como algo distante e esquecido, mas como um reflexo de quem somos e de onde viemos. Que a história da Mesopotâmia continue a nos sussurrar segredos e a nos lembrar da incrível capacidade da humanidade de criar, inovar e, acima de tudo, deixar um legado eterno. Se você se sentiu envolvido por essa jornada através do tempo, considere se inscrever em nosso canal para mais explorações dos mistérios da história e deixe seu like para que mais pessoas possam desvendar esses segredos conosco.